Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o direito do consumidor quando faltar energia. Muitos consumidores têm problemas consistentes na queima de aparelhos e lâmpadas em virtude da oscilação da energia elétrica causada pelos apagões. As concessionárias, prestadoras do serviço, elas se apressam a divulgar nos seus sites da internet a informação de que, muito embora não sejam responsáveis pela falha, elas analisarão normalmente os pedidos formulados pelos consumidores. Na verdade, gente, elas são sabedoras de que a responsabilidade é delas. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade dos fornecedores por danos na prestação dos serviços, diz que a responsabilidade deles é objetiva. Então, o que isso significa? Na prática, isso significa que basta ao consumidor provar que a oscilação aconteceu, prova o dano sofrido e a prestadora dos serviços ela é responsabilizada. Se o fato foi divulgado na mídia, nem precisa provar, pois é fato notório e fato notório não demanda prova. O consumidor tem até 90 dias para reclamar, mas quanto mais rápido ele fizer a reclamação, melhor, principalmente em relação àqueles produtos que são armazenados na geladeira e que se estragaram. O consumidor ele deve fazer a reclamação primeiramente na empresa, especificando os seus dados pessoais, o número de instalação mencionado na conta, relatando quais foram os produtos estragados, quais os equipamentos danificados, relacionando também a marca, modelo e número de série desses equipamentos. Paralelamente a isso, o consumidor ele pode também fotografar os produtos estragados, chamar um vizinho para que ele possa constatar o estrago e de posse desses elementos, em caso de negativa por parte da empresa, o consumidor ele deve propor então a ação nos juizados especiais cíveis, buscando a reparação. Se o aparelho danificado ele for essencial, como por exemplo uma geladeira, um ferro elétrico, filtro de água elétrico, o consumidor pode mandar consertar em uma assistência técnica autorizada. Mas antes, ele tem que providenciar 3 orçamentos, para que posteriormente ele possa ser ressarcido do prejuízo. O orçamento mais barato é o que vai prevalecer. Mesmo que não tenha sido a concessionária de energia a responsável direta pelo apagão, ela responde perante o consumidor, podendo posteriormente ela haver os prejuízos ou da União ou de quem tenha sido o causador direto do dano. Mas primeiramente a concessionária ela deve ressarcir o consumidor e depois buscar a indenização de seus prejuízos. O consumidor lesado deve ser indenizado. As falhas do Estado não fogem a esta regra. O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece ainda que a energia elétrica, como bem essencial à vida humana, ela deve ser fornecida de forma adequada e contínua. Vocês sabiam que nós pagamos uma das tarifas de eletricidade mais caras do mundo? Pois é. Mesmo assim, a qualidade do serviço prestado não resiste ao mau tempo. As falhas no fornecimento de energia, elas são frequentes e cada vez mais longas. A orientação para os consumidores, então, é a de buscar seus direitos se ficarem sem energia por horas, por exemplo, e não puderem tomar um banho quentinho, usar o computador, assistir a TV, usar o elevador, e tiverem perdas com alimentos na geladeira, tiverem também danos em equipamentos, entre outros. Afinal, paga-se caro pela prestação desse serviço essencial. Lembrando também que o juizado especial cível é uma instância cabível quando o prejuízo for de até 40 salários mínimos. E para ações no valor de até 20 salários mínimos, nem precisa ter advogado. Para geladeiras e freezers danificados, onde havia armazenamento de alimentos ou de medicamentos, a vistoria da empresa ela deve ser feita em um dia. Também, gente, é possível o ressarcimento desses produtos estragados devido ao dano no eletrodoméstico, porque eles são chamados danos indiretos. Além disso, está garantido também o direito ao ressarcimento pelos lucros cessantes. É aquilo que o consumidor, a pessoa física ou jurídica, deixou de ganhar em função da falta de energia. É possível também pleitear a indenização pelos danos morais, naqueles casos em que a pessoa tenha sofrido físico ou psicologicamente algum dano. Independente das razões da interrupção no fornecimento de luz e dos culpados pelos transtornos, deve-se ter em mente
que todo dano causado ao consumidor por causa dos apagões são passíveis de compensação por parte da concessionária de energia elétrica, responsável pela área afetada, responsável pela reparação na queima dos aparelhos eletroeletrônicos e qualquer processo que possa ter deixado de ser concluído naquele momento e não for em razão da falta de energia. Todas essas situações podem ser ressarcidas. As concessionárias, elas são empresas de serviços essenciais e o Código do Consumidor, conforme a gente já falou, obriga que o fornecimento de luz seja contínuo. Não esqueçam, caso a concessionária alegue não ter responsabilidade sobre a interrupção abrupta de luz, ela ainda assim deve recompensar o consumidor. Pois as empresas de energia, elas são responsáveis diretas pelo abastecimento, independente do caos gerado e dos responsáveis pelo apagão. Também, gente, quem perdeu o voo agora com o carnaval, quem vai viajar, quem perdeu o voo ou sofreu com atraso em aeroportos causados pela falta de energia elétrica, também tem o direito de ser ressarcido. Nesse caso, o processo é o mesmo. No entanto, o consumidor ele deve entrar em contato com a concessionária responsável pela região na qual o aeroporto está localizado. Ok? Por hoje é só. Bom carnaval, divirtam-se e até o próximo programa.